olha só, agora a gente vai direto para Roma conversar com a nossa correspondente. Vamos para longe, né? Vamos para longe com a Camila Moraes, porque a gente vai acompanhar os destaques, né? E encontros do Papa Leão XIV. Essa semana foi movimentada. Conta pra gente Olha a nomeação que o Papa fez, um caso curioso. Os detalhes, Camila. Boa tarde. Oi, Lê. Bom dia para você, ao Padre Pablo, ao Juninho, a todos que estão acompanhando a família dos devotos. Sexta-feira é sempre o nosso balanço, né, aqui de fazer o caminho que o Papa fez também, seguindo o Papa. Mas eu já vou começar antecipando o sábado. Daqui a pouquinho eu vou falar da nomeação, mas porque existe uma grande expectativa para amanhã. O Papa Leão XIV embarca amanhã, às 8 horas da manhã, para a Espanha, para a sua quarta viagem do seu pontificado. E essa viagem, ela é muito significativa. Por quê? Porque a Espanha tem todo um contexto da migração, da secularização que os países da Europa vivem, e o Papa Francisco não esteve lá. O último Papa que esteve na Espanha foi Bento XVI. Me recordo aqui que Papa Francisco deu preferência para viajar para outros países que não estavam no continente europeu, então ele não foi à França, à Espanha, enfim. E aí, então, o Papa Leão XIV embarca amanhã para Madrid. Vai até o dia 12 a viagem do Papa. O lema é levantai o olhar e tem um significado também diante desse contexto da migração que eu acabei de dizer, porque levantai o olhar para ver de fato os problemas que acontecem em decorrência da migração. Serão 21 atos em 6 dias e o Papa vai visitar logo em Madrid. Quando ele chega a Madrid, o Congresso dos Deputados terá uma série de protocolos com instituições civis, nesse diálogo também buscando alternativas, uma interlocução também pela paz. De Madrid, o Papa vai para Barcelona, lá vai ter uma vigília em um estádio olímpico, tem também a missa na Basílica da Sagrada Família, onde o Papa Leão XIV vai inaugurar a Torre de Jesus Cristo, que a gente sabe que a construção dessa basílica tem mais de 100 anos, e depois disso ele vai para Ilhas Canárias, que lá tem um caráter social para dar visibilidade à realidade migratória. É ali nas Ilhas Canárias onde o Papa Francisco fez um grande apelo também para que as pessoas pudessem olhar para essa situação da migração. Então, a partir de amanhã, de 6 a 12 de junho, a quarta viagem do pontificado do Papa Leão XIV. Claro que semana que vem eu vou estar aqui atualizando todas essas informações. Bom, na quarta-feira dessa semana nós tivemos a audiência geral com o Papa Leão XIV, aquela multidão de peregrinos reunidas ali na Praça de São Pedro, e o Papa deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a Sacrosanctum Concílio, que é o documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre a liturgia. E o Papa destacou os elementos que compõem a liturgia, que são o sinal, o símbolo e o rito. E o Papa fez até uma diferenciação, o que é cada um dentro da liturgia e como são importantes para que nós possamos celebrar bem o mistério da encarnação. E o Papa disse que a liturgia nos dá sensibilidade espiritual e que nos torna capazes de saborear a presença de Deus. Bom, desse assunto de quarta-feira, quero trazer aqui o destaque da nomeação para a nova prefeita do Dicastério para a Comunicação, Maria Montserrat Alvorado. Ela será, então, a nova prefeita do Dicastério para a Comunicação a partir de novembro. Ela assume o lugar de Paulo Ruffini, que se aposenta já depois de tantos anos à frente do Dicastério, e ela agora, então, a partir de novembro, estará à frente do Dicastério para a Comunicação. Até então, ela era a presidente e diretora da IWTN, que é o maior grupo, a maior emissora católica do mundo, e ela deixa então a direção deste grupo e assume então o Dicastério para a Comunicação, que é então como a gente vai seguir as orientações do Papa para a comunicação por meio do Dicastério. E uma última informação foi divulgado pelo prefeito, pelo responsável, pelo decano dos cardeais, o cardeal Ré, sobre o consistório que vai acontecer no dia 26, 27 e 29 de junho. Consistório que é aquele encontro de cardeais convocado pelo Papa. E esse encontro vai acontecer então 26, 27 e 29 de junho. O Papa já tinha convocado em janeiro deste ano um consistório, agora ele convocou novamente. Não tem caráter de fazer um novo cardeal, mas sim o Papa Leão disse que esse consistório é na busca de articulações, ele quer ouvir os cardeais na
na busca por um trabalho cada vez melhor de evangelização da igreja. E o cardeal Ré, que é o decano do Colégio Cardinalício, ele disse que serão 4 sessões com 4 temas das sessões, né? Então, o primeiro tema vai ser a situação internacional e a realidade das igrejas locais. O Papa quer essas respostas. Quais sofrimentos que afetam os povos confiados à igreja? E quais são os sinais de esperança importantes para esse tempo? Essa pergunta o Papa quer saber dos cardeais. O outro assunto do consistório, a Magnificat Humanitas. O Papa quer dialogar sobre a superação da teoria da guerra justa. É um assunto muito importante para a Santa Sé. E o terceiro ponto é o processo de implementação do sínodo, que também o Papa Leão XIV vai conversar com os cardeais sobre esse assunto. Claro que a gente vai trazendo todas essas informações. O consistório é muito importante porque o Papa quer ouvir os cardeais em relação a esses pontos. Padre Pablo, Letícia, como é bom a gente entender esse caminho que o Papa Leão XIV tem feito, né? Depois de um ano de pontificado, agora então ele começa a dar corpo ao seu trabalho, ao seu pontificado, com elementos do Papa Francisco, mas também agora com as suas características. Não sei se vocês conseguem analisar e perceber toda essa mudança, essa caminhada nesse um ano de pontificado do Papa Leão XIV. E eu volto com vocês aí, queridos. Obrigada, Camila. A gente comentava justamente isso, né? Que muita coisa ele está dando continuidade ao Papa Francisco, mas com a característica dele, né? Colocando aí um pouquinho também desse jeito dele. Exatamente. Vida longa ao Santo Padre, o Papa Leão, e felicidades, Camila, no seu trabalho na Cidade Eterna.